E já está começando agora o nosso podcast do Heitor. Agora já está na hora de ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. Preste atenção nessas notícias. Hoje, em comemoração aos 3 anos de podcast do Heitor, vou contar a história de como o podcast do Heitor surgiu. Bom, tudo começou no dia 18 de setembro de 2020. Eu vi o meu pai ensinar os seus alunos a utilizar alguns aplicativos para montar mensagens de áudio e de vídeo educativos em saúde. Eram para eles fizerem como se fossem o podcast para serem distribuídos como orientações para a população sobre agravos em saúde. Daí eu pensei, vou começar a fazer um podcast. Aí eu estou aí, nessa aventura de informar o Brasil e o mundo com notícias e curiosidades que vão fazer a diferença na sua vida. O primeiro episódio da primeira temporada foi ao ar no mesmo dia que eu falei que eu vou fazer. Usei um aplicativo de áudio do PC. Eram poucos episódios nesta temporada 1. Era só áudio, nada de imagem, sem vinheta e sem muito planejamento. Já a segunda temporada, mesmo ainda muito amadora, a sua produção continuando a usar um aplicativo de áudio para PC sem vídeos. E o nosso podcast foi rompendo fronteiras e ampliando seu público com ouvintes em outros estados, como o estado do Maranhão, o primeiro local que tive uma receptividade imensa com seu feedback de nossas notícias. Depois foi o estado do Espírito Santo com ouvintes de Vitória que vibraram com as informações. Imagina vocês como essa ferramenta é poderosa para nos aproximar com pessoas aonde a distância. No episódio 11 da segunda temporada, o nosso podcast chegou na África, justamente no arquipélago de Cabo Verde, o primeiro local a ter ouvintes de nossas informações fora do Brasil, em um país de língua portuguesa. Nos episódios seguintes, outros ouvintes externos começaram a nos assistir, como os vizinhos paraguaios. Terceira temporada houve uma grande evolução, que facilitou a ampliarmos mais ainda a comunicação agora com imagens e vinhetas para alegrar as nossas apresentações. O podcast do Heitor chegou ao outro lado do mundo, que tivemos ouvintes na Ásia. Recebemos muitos likes e comentários no Japão, ouvintes da Europa que elogiaram o nosso podcast, como os espanhóis, que aproveitaram as ferramentas de tradução do YouTube. O segundo episódio dessa temporada foi o mais marcante para muitos, pois falamos sobre as necessidades dos surtos durante a pandemia de Covid-19. A sua comunicação eram prejudicadas pelas máscaras e por não terem um intérprete de Libras para as consultas com médicos, e as máscaras dificultaram a leitura labial. Imagina a dificuldade da comunicação. Aproveito para agradecer novamente o professor de Libras do SESI Araguaína, Elber Santana, que traduziu o episódio em Libras para surdos. E a quarta temporada foi um sucesso, com os episódios com grandes visualizações, como o episódio 8 da quarta temporada, que fala sobre o autismo, condição na qual que eu sou, obtendo recorde de visualizações. Continuamos a cada dia comunicando cada vez mais com as mais variadas
pessoas em diversas nações como Chile, Equador, Argentina, Estados Unidos da América, Costa Rica, Panamá, Canadá, Itália, Austrália, Colômbia, México, com as mensagens que alegram e nos emotiva a cada dia e fazer mais e melhor o nosso podcast. Por fim, a 5ª temporada relevou mais satisfação de poder comunicar com todos vocês, pois as mensagens de retorno sobre o nosso podcast comprovam que temos ouvintes em quase todos os estados da Federação Brasileira, além de ouvintes em 35 países do mundo. Na 6ª temporada, o episódio 14, que teve a homenagem à seleção da Argentina de futebol e ao ídolo Messi, por terem conquistado a Copa do Mundo de Futebol 2022, justamente quando também comemoramos um ano no nosso país vizinho, a Argentina. Já na 7ª temporada, estamos comemorando a audiência em um continente por completo. Olha que legal! O nosso podcast tem telespectadores em todos os países da América do Norte, pois os mexicanos receberam com grande alegria em compartilhar nossas informações, pois os canadenses e americanos já fizeram em temporadas anteriores. Que alegria poder comunicar com todos vocês. É muita gratidão mesmo. Tenho muita gratidão. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Dê like, é fundamental para aumentar a nossa audiência. Deixe o seu comentário e incentive seus colegas a nos assistir também, pois vamos se informar com as notícias do Brasil e do mundo. Beijos no coração de todos vocês. Que Deus te abençoe e até se ver semana que vem. Tchau, galerinha!